Você que é mãe, estudante, profissional, trabalha fora ou trabalha em casa também, mas como conciliar tudo isso, gente? Como conciliar essa vida de mãe? Não perca esse vídeo comigo. Vamos falar um pouquinho da nossa vida, nossos perrengues. Bem-vindo ao canal Estudando Direito com Amor. Meu nome é Charlene, alguns já me conhecem, eu sempre gravo junto com meu esposo Bruno, somos estudantes de Direito, começamos esse ano no primeiro semestre e estamos num grande desafio, principalmente eu como mãe, que inclusive essa semana passei por um perrengue por conta que a gente fica pensando como que conciliar trabalho, estudo e casa, filhos. E com isso, com o passar do tempo, a gente fica analisando como que a gente vai fazer. Muita gente prorroga seus sonhos por ser mãe, por não conseguir lidar com todos os desafios que isso acarreta. Eu acho que a maioria das mães está passando por isso também, que está estudando, que está se dedicando a uma nova profissão, passa por isso, por prorrogar seus sonhos, vai deixando para frente os seus sonhos, por muitas das vezes não querer se sentir culpada por deixar a criança. Às vezes a criança é muito pequena e a gente não quer deixar com outras pessoas, a gente quer estar junto com nossos pequenos. Mas a gente tem que pensar que a vida continua, a gente precisa se dedicar, a gente tem na vida e eles vão ter a vida deles também. E a gente é exemplo, então a gente precisa fazer com que eles consigam ter esse exemplo em nós. E como que nós vamos dar um exemplo se nós desistimos na primeira dificuldade? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha situação, que quando eu fiz a minha primeira faculdade, que era administração de empresas, eu não tinha filhos. Então eu vi uma diferença muito grande para essa segunda faculdade, que agora é o direito, e eu tenho um filho de 9 anos. Quando eu comecei a faculdade de administração, eu não tinha filhos, a vida era tudo muito tranquila, era só eu e o esposo. Então era muito mais fácil conciliar trabalho, era muito mais fácil sair do serviço, correr para a faculdade sem se preocupar com mais outras coisas. Então, o que aconteceu? Foi uma faculdade mais tranquila, né? O TCC foi super tranquilo. Então, eu conseguia me dedicar mais. Já nessa segunda faculdade, eu tô tendo um desafio muito grande de que é sair de manhã, dar um beijinho nele, ele ainda tá dormindo, vou trabalhar, saio do serviço, já vou direto para a faculdade e chego em casa já tarde. Ele me espera, claro, mas porque ele é grandinho já, mas aquele tempo que a gente tem junto é muito pouco. E a gente às vezes se sente culpada por estar nessa correria do dia a dia, e aí muitas das vezes você chega da faculdade, já tem que fazer algumas anotações, já tem que dar uma relida em alguma coisa, fazer algum trabalho, porque no outro dia você não vai ter tempo porque você vai trabalhar. Então, essas dificuldades que a gente vai encontrando, que eu tô vendo nessa segunda faculdade, várias vezes nesse primeiro mês eu já tentei desistir. Eu falava pro Bruno, eu vou trancar, porque não dá, eu não consigo. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi uma frase essa semana do meu patrão, que ele falou o seguinte, que se a gente já sabe o resultado, se a gente desistir agora, a gente já sabe como a gente tá. A gente sabe que a gente vai estar aqui e não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Só que se a gente continuar, o desafio que a gente vai ter lá na frente, o retorno que a gente vai ter lá na frente, a gente também não sabe, mas pode ser muito melhor do que hoje. E é isso que a gente tem que mostrar para nossos filhos também, que eles vão enfrentar dificuldades, que a vida não é fácil para ninguém, mas que não pode desistir, tem que continuar lutando apesar dos desafios. O que eu sugiro, que eu estou pesquisando até para mim mesmo, eu sugiro para as mães que a gente conseguir fazer uma rotina dos nossos estudos, se dedicar um pouquinho a gente,
se só tem o final de semana, separa umas horinhas enquanto a criança está assistindo um vídeo, tá brincando, tá fazendo outras coisas, a gente se dedicar ao estudo, pega aquele pedaço do dia e estuda, e fazer uma rotina para a gente poder conseguir conciliar a faculdade com casa, filhos, e dar atenção para todo mundo. E para a gente também. Por exemplo, eu mesmo gosto de acordar às 5 horas da manhã, eu faço uma meditação, porque eu acho que é muito viável a gente trabalhar a nossa mente, né? A gente precisa estar bem, porque não adianta a gente querer cuidar dos outros se a gente não se cuida. Então a gente tem que ter um tempinho pra gente. Dou uma folheada em um livro, umas 10 folhinhas ali, para deixar a mente trabalhando, e depois eu vou cuidar do dia, de como para sair, se arrumar para sair para trabalhar, deixar as coisinhas do Gabriel pronta para ir para a escola, tudo certinho, e vou trabalhar. E dentro do trem vou lendo também, né? A gente vai de trem. Então aproveita esse tempo da sua condução, ou você que vai de carro, você não consegue, mas na hora do seu almoço, pega um tempinho para você estudar, para você reler alguns conceitos da faculdade também. Esses pouquinhos tempos que você tem, você se dedica à faculdade. E quando você estiver com seu filho, você também se dedica a ele, entendeu? Porque às vezes não é a quantidade de tempo que você passa com ele, mas a qualidade de tempo que você passa com ele. Isso que vai valer a pena, entendeu? E outra coisa também é não se culpar de jeito nenhum. Criança ficou doente, gente, se dedica à criança. A criança precisa de você naquele momento, você se dedica à criança. Porque você é mãe, não adianta, não consegue separar as coisas, não tem como. E se preocupar, a gente vai se preocupar sempre. Quando a gente estando na faculdade ou não estando na faculdade, a gente sempre vai se preocupar com nossos filhos. Mas o que a gente tem que fazer é uma forma de conciliar as coisas, entendeu? E se programando, fazendo um cronograma de rotinas, vai ajudar muito a você conseguir passar por isso também. Com quem deixar o filho, como fazer, mas pede ajuda, gente. Se precisa de ajuda, pede ajuda. Não se sinta incapaz por pedir ajuda. Ter uma rede de apoio que te ajude, que eu conto com a minha mãe hoje para me auxiliar nisso, porque eu e o Bruno estudam à noite, então não tem como ter alguém para ficar com ele, a não ser a minha mãe. E minha mãe faz isso pela gente, ela dá essa força pra gente. Você não tem sua mãe, você não tem um parente próximo, mas você tem um amigo, você tem alguém que você consiga deixar, gente, pede ajuda, sabe? Porque o tempo passa. E depois, amanhã, você vai se arrepender de ter estagnado a sua vida, entendeu? A gente é mãe, mas acima de tudo a gente é profissional, a gente é um ser humano e a gente tem anseios e desejos. Então a gente precisa colocar isso em foco também. Não se deixar por último por conta de ser mãe, entendeu? E é isso, gente, é um desabafo meu, que eu passei por isso. Eu queria compartilhar com vocês, como eu falei, né? Nosso intuito aqui é compartilhar nossas angústias, nossos anseios, nossas dificuldades. E uma dessas dificuldades tem sido eu ser mãe, hoje, na segunda graduação, ser mãe e estar conciliando os estudos, entendeu? E eu acredito que muitas que estão assistindo também, que vai se identificar, eu peço que você compartilhe, que você comente qual é o seu maior medo, qual é a sua angústia, o que você encontra de dificuldade sendo mãe e estudante. Não importa se é de direito, se é de outras áreas, mas a gente estudante, como mãe, como estudante, a gente tem essas dificuldades e o que a gente precisa fazer para conciliar essas duas áreas, né? E uma terceira que é o trabalho, que às vezes tem mães que não trabalham fora, mas trabalham dentro de casa e a gente sabe que é muito mais corrido, que é muito mais necessário, que às vezes a gente tem uma carga de serviço que não para, que é sempre contínua, e as que trabalham fora também, que aí tem que conciliar os 4, né? Serviço fora, serviço dentro de casa, filho e estudo. Como conciliar tudo isso, né?
Você tem alguma dica? Você que já está passando por isso, já está finalizando a faculdade, tem alguma dica, algum conselho? Pode comentar, também compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vai se identificar com esses vídeos. Mas essa é uma intenção da gente aqui de estar passando a nossa dificuldade, a minha é essa hoje. E eu queria compartilhar muito com vocês, porque eu acredito que outras mães vão se identificar. E eu também vou receber alguns conselhos que serão preciosos para essa segunda faculdade. Grande beijo, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, para que a gente possa abranger ainda mais assuntos, tá? Hoje foi um vídeo de mamães, eu espero de coração que você não desista. É difícil, eu também estou passando por isso, eu acho muito difícil, tá muito complicado, porque a nossa mente tem que organizar aí, que a gente tem que ter tempo para tudo, mas eu só aconselho não desistir, tá? Não desista, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, a gente supera tudo, tá? Porque com fé em Deus a gente acredita que a gente tem uma missão que é ser mãe, mas a gente também tem nossos desejos como ser humano e a gente precisa dividir um pouquinho dessa situação, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que tenha gostado. Não gostou, mas mesmo assim compartilha, mas deixa o seu comentário para a gente poder saber o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Grande beijo para vocês, fica com Deus!